Algumas vezes o Maico tem dito algumas coisas que ressoam no meu ouvido quase todo dia. O Maico tem sido uma pessoa, um irmão, parceiro, um amigo, um filho, que tem sido usado por Deus constantemente para me alimentar, para me prover. Uma vez ministrando, ele disse que há coisas que estão seladas e que se Deus não abrir os selos, a gente não compreende. Foi mais ou menos isso que você disse? Estou te parafraseando. Quantas vezes eu passei pelo Salmo 139 sem me aperceber da riqueza dele? Quantas vezes eu vi o Salmo 139 como um conteúdo teológico, e na minha arrogância teológica, eu vi o Salmo 119 com uma riqueza bíblico-teológica imensa, que comprovava que Deus é onipresente, que Deus é onisciente. Sem que os olhos do meu coração tivessem sido abertos para entender que essa é a experiência do salmista com Deus. Entendem? Não é um compêndio teológico. Esse salmo é atribuído a Davi, e Davi não sentou para escrever um estudo sobre os atributos de Deus. Ele não sentou para nos ensinar sobre como ele via quem Deus é, ou como Deus havia se revelado para ele. Ele narra, ele descreve a experiência dele com o próprio Deus. E é dessa forma que eu gostaria que você lesse o Salmo 139, sem arrogância teológica. Eu proponho que você esqueça o que você sabe sobre ele, e a gente comece a declará-lo nesses dias apenas como uma experiência de um homem com Deus. E como a relação entre eles era tão marcante, ele podia conhecer e ser conhecido num nível inimaginável. Vamos ler? Eu gostaria que você lesse na versão NVI que você tem aí. Essa é a NVI com algumas modificaçõezinhas pequenas das expressões em alguns versículos mais próximas do original. Poderíamos ler juntos? Vamos lá? Amém? Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E nós vamos fazer um exercício rápido, mas necessário. Por favor, mantenha os seus olhos fechados. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, e todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás, pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais
e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como a luz. Senhor, tu criastes o meu íntimo, o interior do meu ser. Tu me teceste no ventre da minha mãe. E eu te louvo, porque me fizeste de um modo tão especial e tão admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas do ventre da minha mãe. Os teus olhos me viram quando eu ainda era um embrião. Todos os meus dias estão determinados diante de ti, foram escritos no teu livro, antes que qualquer um destes dias existisse. Como são preciosos para mim o que o Senhor pensa a meu respeito. Como é precioso para mim os teus pensamentos a meu respeito. Como é grande a soma deles. Ainda que eu pudesse contá-los, seriam mais do que os grãos de areia. E se ainda terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração. Prova-me, conheces as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo teu caminho eterno. Amém? Entender que o salmista não tinha nenhum material de pesquisa é impressionante, né? Entender que aquilo que Davi está dizendo é a experiência dele e não algo que ele aprendeu com alguém, ou algo que ele leu num livro, ou algo que ele recebeu por uma tradição oral, é interessantíssimo. Este salmo é uma conclusão de quem nós somos e de quem Deus é. Posso dizer uma coisa para vocês? Cada dia que eu leio esse salmo, eu tenho vergonha de ser religioso. Vergonha. Vou dizer uma coisa que pode chocar alguns de vocês, mas é verdade. Eu tenho vergonha de ser denominado como evangélico. Vergonha. Por aquilo que ser evangélico tem se tornado nos nossos dias. A arrogância de gente que julga e se acha melhor do que os outros e que não vive nada, absolutamente, quase nada do que fala. Tenho vergonha quando alguém me pergunta: você é evangélico? Ultimamente eu tenho tido coragem de me esquivar da resposta e dizer: tento andar com Jesus. A nossa arrogância teológica
querer colocar Deus numa caixinha, a ideia de ver Deus como um monte de atributos, a ideia de dar qualidade para Ele e acharmos que vamos descrevê-los pelas suas qualidades, é sandice. Sabe o que significa uma sandice? É uma coisa que não passa pela razão, não é lógica. Não podemos conhecê-lo pelo que os outros dizem. Não podemos conhecê-lo pela listagem das suas qualidades. Só podemos conhecê-lo vivendo com Ele. E infelizmente o que nós temos pregado de evangelho nos últimos anos no Brasil faz exatamente o oposto. Coloca entre nós e Ele uma série de ritos que precisam ser cumpridos. Sabe o que significa isso? Uma série de obstáculos e de catracas, uma série de cobranças e de imposições, onde a simplicidade do relacionamento é trocada por uma quantidade absurda de ritos e de obrigações religiosas, como se essas obrigações fossem satisfazê-lo. Como na Grécia Antiga, onde todos os deuses era a explicação do que não se explicava. Por quê? Minha colheita era boa e a colheita da Júlia não era. Ela deve ter irado a algum deus e se vingou dela. Por que eu tenho saúde? O Lázaro tem saúde e eu não tenho. Vai ver que eu irritei algum deus. O nosso desconhecimento do Deus eterno, o nosso conhecimento, o nosso desconhecimento do Cristo ressurreto é impressionante. Nós acreditamos que Ele é um Deus que quer nos matar na unha. Ele é um Jesus que quer nos dar obrigações. Esse salmo é uma ruptura. Falo disso com tristeza. Alguns já viram o vídeo do rompimento da barragem de Brumadinho? Alguns momentos eu leio esse salmo e eu tenho a impressão que meu espírito faz essa ruptura. Porque não é uma série de conceitos na minha cabeça, não é uma série de ritos no meu comportamento, não é uma série de análises culturais, emocionais. É relacionamento. Davi começa esse salmo dizendo: o Senhor me sonda e me conhece. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Ele não é indiferente. Vivemos uma teologia tão enfraquecida, tão esvaziada e tão maluca nos últimos dias, que a gente acredita que a gente tem que fazer coisas para chamar a atenção de Deus para nós. Alô? Tem alguém em casa? Achamos que com ofertas e sacrifícios podemos comprá-lo e obrigá-lo a fazer alguma coisa para nós. Ele nos conhece. Davi começa esse salmo dizendo: Ele
me conhece. Ele sabe quem eu sou. Eu sou conhecido dele. O termo conhecer aqui, a expressão hebraica usada por Davi, vem do verbo hebraico yadá. Sabe o que significa isso? Conhecer, porque convive. Não é um conhecimento intelectual teológico. Deus é, Deus faz. É o conhecimento experiencial, vivencial. Ele sabe quem eu sou, porque Ele convive comigo. Isso é Evangelho. Alguns podem achar que eu estou perdendo a razão, mas não há ninguém que possa colocar catracas nisso. E não tem ninguém que possa dizer: Deus só vai conhecer você se for assim, assim e assim. Porque Ele faz do jeito que Ele quer, quando Ele quer e porque Ele quer. Se nós desprezamos isso, é problema único, exclusivo nosso. Mas Ele continua nos conhecendo. Ele continua buscando interação conosco. Ele continua querendo dizer para você: eu te conheço, eu sei quem você é. Dá para entender isso? Dá para entender que o Senhor do universo, dono de todas as coisas, aquele que tem poder sobre ir e vir, aquele que está além do tempo, aquele que está além do espaço. Eu achei interessante esses dias, eu estava conversando, fui com a Poli e o Mauro, com os amigos nossos de Goiânia, e a Ana Lívia fez uma pergunta sobre o juízo final, lembram? Ela falou: mas como é que vai ser o juízo final? Vai demorar pra caramba se todo mundo for diante de Deus pessoalmente. E eu disse: quando o reino de Jesus vier, será um outro tempo, porque tempo é para nós. Ele não está preso no tempo. Não haverá espaço. Espaço é para nós. Ele está além do conceito de espaço. Um Deus que é maior que o tempo, maior que o espaço, me conhece pessoalmente. Mais do que isso, busca um relacionamento comigo. Por quê? Por quê? O que eu fiz? O que eu posso fazer? Quando o apóstolo Paulo fala de algumas coisas semelhantes a estas, ele diz: quem foi o conselheiro dele? Quem foi que disse a Deus o que ele tem que fazer? Ele vai perguntar: quem deu primeiro a ele, para que pudesse ser retribuído? Quem é capaz de dar alguma coisa a ele, para que ele possa olhar e dizer: agora eu quero me relacionar com você porque você fez isso? O que nós podemos dar que ele não tem? O que é extraordinário nesta expressão da experiência de Davi, é que todo movimento é dele. Eu não mereço nada, mas ele insiste. Em um momento, ele incita o profeta a escrever: com misericórdia eu te puxei para mim, com graça eu te atraí. Dá para entender isso? Deus que não precisa de mim para nada, mas insiste e resolve em sua graça dizer que
que luta para me atrair, que com cordas de amor me envolveu. A religião evapora como a neblina da manhã. Aqui às vezes a gente tem neblina 2 vezes, 3 vezes no ano. Eu passei 10 dias em Curitiba sem ver o sol, era neblina de manhã, de tarde e de noite. A religião, os conceitos, a minha ideia de relacionamento com Deus a partir de um conceito religioso, moral, que eu quero impor ao outro, que eu quero dizer que o outro tem que fazer, que eu quero dizer que só pode ser se for desse jeito, porque Deus só vai te aceitar se você fizer do jeitinho que eu estou te dizendo. Se esvai como uma neblina no período da manhã. O sol esquenta e ela some. Ela se esvai, porque não há nada no meu conceito religioso que eu possa dar a Ele, que Ele já não tenha. Então a ideia de troca vai para o beleléu. E aí muitos entram em desespero, porque se não tem troca, eu não tenho poder de barganha. E nós somos ensinados pela religião que nós temos poder de barganha. Em lugar nenhum no texto bíblico você vai ouvir Deus falando, ou instruindo, ou dizendo alguma coisa semelhante a isto. A experiência do salmista era com um Deus que o conhecia. No verso 2, ele diz, voltando num sonda-me, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Ele vai usar de novo a mesma palavra. Ele vai dizer que o Senhor tem experiência com aquilo que eu faço. Ele conhece como eu reajo. Ele sabe as minhas reações, as minhas atitudes. Ele me conhece bem, não apenas no que eu sou, mas também no que eu faço. Ele vai dizer que o Senhor entende os meus pensamentos, e Ele vai usar uma outra palavra, um outro verbo, que dá a ideia de alguma coisa que é distinguida, separada mentalmente. Como assim? Como se eu te desse uma sacola cheia de lápis de cor, de muitas cores, e eu pedisse para que você separasse esses lápis por cor. Então mentalmente você vai identificando e separando vermelhos, azuis, amarelos. Estão entendendo? Como se dentro de sobre uma mesa, em cima de uma toalha, eu tivesse caroços de feijão, arroz e milho. Eu pedisse que você identificasse e separasse caroços de feijão, de arroz e de milho. Então você vai vendo essas características que distinguem esses cereais, esses grãos, e você vai separando-os. Davi diz que o Senhor pega os nossos pensamentos e Ele separa cada coisa no seu devido lugar. Ele sabe exatamente o que é o que. Ele vai dizer que antes que isso se transforme em palavra, em expressão, antes que eu diga, Ele sabe tudo isso, Ele conhece tudo isso, Ele distingue tudo isso. E a hipocrisia da religião vira nada, porque eu não estou falando com Deus que vê as minhas atitudes, estou falando com Deus que entende os meus pensamentos, e antes que eu fale ou faça alguma coisa, Ele conhece tudo em mim. E quando no verso 3 ele diz conhecer, ele não está falando mais de Adá, ele usa outro verbo, é a ideia de algo que é familiar,
que você conhece porque é familiar para você. Legal quando eu falo para uma pessoa que eu já fui em algum lugar, e é tão interessante que eu digo assim: nossa, eu vou passar uns dias em tal lugar assim, ah, eu conheço. E a pessoa diz: foi em tal lugar assim, foi naquele restaurante, conheceu aquele lugar assim, é familiar para a pessoa, entende? E você está falando de uma coisa que você às vezes te surpreende pela pessoa conhecer, mas é familiar porque ela viveu, ela experienciou, ela conhece, é familiar para ela. O salmista está dizendo que os pensamentos dele são familiares para Deus, os caminhos dele são familiares para Deus. Que o assentar e o deitar, o trabalhar e o descansar, Ele conhece tudo, Ele distingue tudo, é familiar para Ele tudo isso. E aí aquilo que eu quero pintar pela religião, aquilo que eu quero mostrar na casca, aquilo que eu digo, faço o que eu faço, mas faço o que eu mando, mas não faz o que eu faço, não funciona. Eu estou completamente perdido diante de um Deus que sabe o que está dentro de mim antes que eu fale, que antes que um pensamento se conclua, tudo isso é familiar para Ele. Está entendendo do que eu estou dizendo? Esse é o relacionamento que Jesus nos propõe. Esse é o relacionamento com Cristo ressurreto. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Ou não sabeis que Cristo está em vós? Quem diz estar nele deve andar como ele andou. Quantas vezes temos repetido isso? É essa identificação com Deus que sabe exatamente quem a gente é por dentro. E antes que a gente possa colocar qualquer máscara, desenhar qualquer coisa, se esconder em qualquer sentimento, Ele sabe tudo. Ele conhece a gente por dentro e por fora. Ele conhece o nosso avesso. E conhecendo bem quem eu sou, isso seria suficiente para de fato Ele me pisar como quem pisa uma barata. Não estou falando de você, estou falando de mim. Sabendo quem eu sou, eu sei que isso é suficiente. Saber que Deus sabe as coisas mínimas a meu respeito, para que Ele me pisasse com o mesmo nojo que eu piso uma barata. Barata na minha classificação está entre as coisas que eu tenho mais asco. Pior que barata é só a minha fraqueza de não conseguir matar rato, eu corro dele. Eu mato uma cobra, mas não mato um rato. O nojo é tão grande, o asco é tão grande, que eu não consigo, Poli. Depois eu tenho que te procurar para ver se isso é transtorno obsessivo ou alguma coisa assim. Ou se é trauma. Conhecendo quem eu sou, e sabendo que Deus me conhece, antes que haja em minha boca palavra, e antes que os meus pensamentos sejam concretos e se tornem atitude, que Ele sonda o que eu posso sentir, e Ele sabe o que eu posso pensar, eu me sinto exatamente assim, como uma barata que merece ser pisada. Porque o único que me conhece melhor do que eu é Ele. Eu vou dizer uma coisa para você com muita coragem: a religião não vai te dar, ser membro de igreja não vai te dar, cumprir os ritos não vai te dar, ser obediente a um pastor não vai te dar. A única resposta plausível a ser conhecido dessa forma é querer conhecê-lo como somos conhecidos. Nenhum dos meus esforços são suficientes, nenhum dos seus esforços são suficientes. Então você pode dizer: então agora o que a gente vai fazer? O último que sair apaga a luz e fecha a porta. Não, agora é a gente compreender que um Deus que nos conhece tanto,
continua insistindo com a gente tanto, 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 tanto. Tem propósitos para a gente tanto, 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 tanto. Não desiste da gente tanto, 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 tanto. Está acessível a gente. Desejando ser conhecido da mesma forma que nos conhece. Se a gente parasse aqui, já seria desafiador. Eu sei que nós ainda temos tempo, mas eu não quero estragar o que a gente construiu até aqui. E se eu prosseguir, talvez eu coloque uma outra coisa para você pensar. E eu não gostaria que você pensasse em outra coisa a não ser isso. Você é conhecido de uma forma extraordinária. E mesmo sendo conhecido por dentro, com tudo aquilo que você sabe que você é, Deus ainda quer em Cristo Jesus um relacionamento com você. Ele tem planos para você, projetos para você. Não é projeto de nunca mais ter problema na vida. Não é o projeto da hipocrisia religiosa evangélica brasileira, onde você pergunta para as pessoas: ei, como é que estão? Maravilha! Vitória sobre vitória! Mentira. Vida é luta sobre luta, é dor sobre dor, é conquista sobre conquista, e se não for, é mentira. Não entra nessa conversa de que está tudo maravilha, porque isso é mentira deslavada. Não existe vida nesta terra que esteja 100% vitória, mas pode ter certeza que para tudo nessa vida, Heitor, 100% será luta. Amém? Eu estou cansado dessa hipocrisia, Regi. Eu estou cansado dessa conversa de ninar rebanho. Eu estou cansado dessa história para fazer boi dormir, onde você enche a pessoa de mentiras para que ela se sinta bem, e você não a confronta com o relacionamento pessoal com Deus, que conhece até o que você ainda vai pensar, e você não pode fugir dele. Você não pode se ausentar da presença dele, você não pode enganá-lo, você não poderá argumentar com ele, porque antes que haja em sua boca a palavra, antes que você diga, antes que você discurse, antes que você argumente, ele sabe tudo. Você pode argumentar para mim, eu posso argumentar para você. Uma boa oratória, a arte do engano, ou a arte de falar. Alguns dizem que a oratória é a arte do engano, é a arte de usar as palavras com efeitos. Antes que você tenha a chance de usar as palavras com efeito, ele já conhece antes de você dizer. Eu gostaria que nós saíssemos daqui com essa compreensão de que nós precisamos entender o projeto de Cristo Jesus em dizer que Ele é caminho, verdade e vida. Conheces todos os meus caminhos, sabes de todos os meus projetos. Tu conheces toda a minha vida. E o que Jesus nos propõe é que nele nós tenhamos caminho, verdade e vida, e que possamos conhecer o que Deus pensa a nosso respeito, nos relacionando com Ele, porque Ele é Deus feito gente, que traduz de forma vivencial o que Deus pensa a nosso respeito e o que Ele conhece da gente. Está claro?
Aí o que eu preciso para fazer isso? Você precisa levantar a sua mão numa igreja evangélica. E agora nós vamos tocar uma música suave. E a gente vai mexer com as suas emoções e dizer: vem aqui na frente, porque a sua vida será totalmente transformada. Amém? E um bando de gente diz amém para um monte de mentiras. Relacionamento com Deus é transformação constante. E relacionamento com Deus começa a partir de um passo interior, que se mostra em atitude e não numa mão levantada no culto evangélico. É um drama, né, Paulo? Porque a vida inteira a gente ouviu isso. Levante a sua mão e tu não serás mais o mesmo. Alguns levantares de mão, né, Agapito, mostram mudança de vida. Mas alguns são tão vazios, são tão momentâneos, que eu prefiro dar a você a oportunidade de pensar isso durante a semana, remoer isso nos seus dias e pedir a ajuda do Espírito. Esse Espírito que te sonda e que te conhece, para que Ele possa te levar a Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo nos diz: quem tem o Espírito conhece todas as coisas. Repita comigo: quem tem o Espírito conhece todas as coisas. Depois que eu vi aquele vídeo no YouTube de pastor que manda repetir, eu fiquei com a consciência pesada de ficar mandando vocês repetirem. Mas eu gostaria que isso ficasse claro. O Espírito nos foi dado da parte de Deus para viver em nós, nos ensinar, nos instruir a conhecermos a Deus da mesma forma como somos conhecidos por Ele. E é esse relacionamento com Ele que nos permite conhecê-lo. Não é a obediência do rito. Guarda isso na sua cabeça essa semana. E quando você estiver lendo o Salmo 139, deixe que isso esteja incomodando a sua vida, inquietando os seus pensamentos, porque é nessa inquietude que a gente começa a ser transformado. A maioria de nós está sentado na arrogância da religião, assim como Israel estava sentado na arrogância da religião. E quando os profetas diziam que o julgamento de Deus viria, Israel dizia: não pode, nós somos a menina dos olhos dele. Como que Deus vai fazer isso conosco? Nós somos os bons religiosos, nós somos a igreja. Como que Deus vai fazer isso conosco? Assim como um bom pai disciplina o seu filho para tirar dele o melhor, da mesma forma, o Senhor nos disciplina, nos aperta, nos ajusta, para que possamos conhecê-lo de fato e de verdade. Talvez possamos começar a aprender isso, se entendermos que isso está além da religião. Para terminar, uma vez Jesus se encontrou com um grupo de fariseus, indivíduos expertos na religião, aqueles que tinham a religião na ponta da língua, de cor e salteada, e podiam dizer cada coisa que estava escrita na lei e que era obrigado ao bom judeu cumprir. E Jesus diz para eles: vocês examinam as Escrituras, vocês procuram textos teológicos, vocês procuram conhecimento da lei para ter vida, e não vem a mim. Já ouvi inúmeros pastores pregando isso, que Jesus mandou: examinai as Escrituras, examinai as Escrituras. E em lugar nenhum Jesus manda examinar as Escrituras. Ele diz: vocês examinam as Escrituras achando que nelas vão ter o poder de Deus, e não vem a mim para ter vida. Relacionamento com Jesus é mais do que estrutura religiosa. E ele diz: as palavras que eu vos tenho falado são
espírito e vida e não dogma. Ok? Vamos ficar de pé?